Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Quando estava começando o ano 2001, na festa da Epifania, dia 6 de janeiro deste ano, o Papa João Paulo II assinou uma carta apostólica que foi publicada, chamada No Início do Novo Milênio. E ele dava umas diretrizes. Qual deveria ser a orientação da Igreja para o novo milênio? Portanto, de todos os que constituímos a Igreja, que somos os fiéis, membros da Igreja. E vale a pena ler. Primeiro dizia que não há que inventar coisa nenhuma, que é Cristo. Cristo é tudo, Cristo é o centro. E depois dizia o seguinte: há necessidade de um cristianismo que se destaque nesse novo milênio. Se destaque principalmente pela arte da oração. É necessário aprender a rezar, voltando sempre de novo a conhecer essa arte dos próprios lábios do Divino Mestre, como os primeiros discípulos que diziam: Senhor, ensina-nos a orar. É o que nós procuramos fazer na primeira meditação. E falava da oração cristã, que é o segredo de um cristianismo verdadeiramente vital. Sem oração o cristianismo é como um cadáver. A oração, insistia, pode progredir sob a forma de um verdadeiro e próprio diálogo de amor, até tornar a pessoa humana totalmente possuída pelo amante divino, por Deus, sensível ao toque do Espírito Santo, abandonada filialmente no coração do Pai. E lendo essa frase, eu acharia muito lógico que alguns de vocês dissessem: bom, isto já são umas alturas que estão acima de mim. Ele está falando dessas almas santas, místicas, que atingiram a união com Deus, que atingiram a contemplação divina. E por isso vale a pena ler o que ele escreve logo a seguir. Seria errado pensar que o comum dos cristãos, quer dizer, o cristão super comum, o normal, possa contentar-se com uma oração superficial, incapaz de encher a sua vida. Sobretudo perante as numerosas provas que o mundo atual põe à fé, eles seriam não apenas cristãos medíocres, mas cristãos em perigo. É como se agora São João Paulo II, lá do céu, nos dissesse:
Às vezes você se queixa de que o mundo está evoluindo para formas de vida completamente contrárias ao cristianismo, contrárias à moral natural, contrárias à lei natural. Em vez de nos queixarmos, vamos melhorar a nossa oração. Sobretudo, perante as numerosas provas que o mundo atual põe à fé, eles seriam não apenas cristãos medíocres, mas cristãos em perigo. Com a sua fé cada vez mais debilitada, correriam o risco de acabar cedendo ao fascínio dos sucedâneos, dos substitutivos da religião. A droga, no fundo, é um substitutivo da religião. No fundo é isso. É substitutivo daquela paz porque os corações humanos anseiam e que Cristo nos deixou. A minha paz vos deixo, a minha paz vos dou. A paz de Deus. Não tendo paz, procurou a paz por meios artificiais. Sucedâneos, aceitando propostas religiosas alternativas, místicas, não sei o quê, meditações transcendentais, sem conteúdo cristão, e acomodando-se até às formas mais extravagantes de superstição. É um retrato ou não é um retrato isto? De coisas que nós conhecemos? Eu diria que sim. Portanto, fala de que a Igreja tem que ser agora mais do que nunca uma escola de oração. A oração cristã, eu diria que é um cofre de joias. Acho que há isso das joias, cofre de joias chamam escrínio, não tenho certeza, uma palavra muito bonitinha. É um cofre de joias, porque a oração cristã tem joias de todo tipo. Por exemplo, a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo da Igreja Católica tem 4 partes. Primeiro fala da fé, creio em, e comenta a fé, fala dos 7 sacramentos, fala dos mandamentos da lei de Deus, a vida moral, e fala da oração, que é a quarta parte, que é muito bela e muito profunda. E lá fala das diversas formas de oração. As formas clássicas de oração são a oração vocal, por exemplo, o terço, a recitação do Pai Nosso, a oração litúrgica, a oração que fazemos na missa, na igreja, quer dizer, já com orações, fórmulas de oração, a oração mental, que é essa oração direta da nossa alma com Deus, nosso pensamento que fala com Deus, a meditação, e vai explicando. E ao mesmo tempo fala das diversas finalidades da nossa oração, detalhadamente, e finalmente comenta o Pai Nosso frase por frase. Realmente vale a pena. Mas fala, por exemplo, a oração de adoração. Bento XVI, é natural que depois do falecimento dele recentíssimo, nós nos lembremos dele com carinho, não? Bento XVI dizia, a crise que se observa às vezes na Igreja, se observa mesmo em setores amplos da Igreja, a Igreja só levantará a cabeça quando redescobrir a adoração. Quando souber colocar diante de Deus e com alegria, com amor, adorar a Deus, adorar a Cristo. Adoração eucarística. Oração de adoração, oração de súplica. Oração de intercessão, quando pedimos por outros e oferecemos coisas por outros. Meu Deus, eu quero oferecer esse sofrimento agora que eu tenho por aquele meu irmão que está mal no casamento, que se afastou de Deus. A oração de penitência, de pedido de perdão. Que o Catecismo diz que o pedido de perdão é o primeiro passo. Ir a Deus como um publicano. Aquela oração que foi aceita. Senhor, tem piedade de mim, que sou um pecador. E fala da oração de gratidão. Oração
maravilhosa de ação de graças, e etc. Mas há um denominador comum. Toda oração vocal, mental, etc., litúrgica, toda oração é um diálogo. E um diálogo é fala e escuta, fala e escuta. A oração do cristão, comentava São José Maria, nunca é monólogo, nunca é uma imaginação que a pessoa fica sozinha devaneando. Quando rezamos o Pai Nosso com boa vontade, pensando que estamos falando com Deus, ao mesmo tempo que falamos, escutamos. Fazíamos isso na meditação anterior. Seja feita a vossa vontade, estamos escutando isto. Deus nos fala através das nossas próprias palavras, que são dele. Quando rezamos o terço, se o sabemos rezar bem, tendo presentes os mistérios, as cenas da vida de Cristo nos falam. A Anunciação, Nossa Senhora que diz sim a Deus. Eu rezo a Ave Maria para que ela me ajude a dizer sim a Deus. Ou Mistérios Dolorosos, a oração no horto. Jesus que se entrega na cruz por nós. E eu, por que não aceito o sacrifício e peço a Nossa Senhora que me ajude, como ela, a estar ao pé da cruz? Com coragem, com fé, com todo o seu amor. Bom, diálogo. Nós escutamos. Qual é uma condição essencial para escutar? Olha, uma condição essencial para que o ouvido físico escute é que não esteja obturado. Bom, o ouvido pode ficar meio surdo, sobretudo com o passar do tempo, mas às vezes pode haver alguma infecção, sei lá, não entendo dessas coisas, em que o ouvido fica tapado, está ocupado pelo pus, está ocupado pela cera, está ocupado sei lá por quê. E nós podemos ter a alma ocupada e a temos normalmente ocupada tanto, que não escutamos. Quer dizer, primeira condição da oração, para que seja diálogo, portanto, que haja condições de escutar o que Deus quer nos dizer, é ter cuidado com a nossa imaginação e com a nossa curiosidade. Porque são as duas coisas que nos dispersam. Há pessoas que parecem que têm uma banda militar dentro da cabeça. Preocupações, não sei o quê, o que acabam de ver no WhatsApp, porque estão pendentes do WhatsApp como se fosse a voz divina, não? Sim, o quê? Bom, as preocupações e tal. E aí está rebombando, como dizem, por dentro. E não, quer dizer, é preciso aprender o recolhimento interior. Aprender como é bom, por exemplo, no fim do dia, quando já vamos descansar, deixar nas mãos de Deus todas as coisas e dizer, agora eu vou me concentrar só em orações. Mesmo que me saiam meio distraídas ou sonolentas. As orações até dormir, até adormecer. Não ser daqueles que varam a noite com as redes sociais, com essa algaravia de coisas. O que é curiosidade, e a curiosidade dos olhos, que dispersa muito, porque as coisas ficam na imaginação, as coisas entram na imaginação depois de ter entrado pelos olhos. É aquilo que diz um ponto de caminho. Dissipação, diz. Deixas que os teus sentidos e potências são inteligência, vontade,
bebam em qualquer charco e depois andas desse jeito, sem firmeza, dispersa a atenção, adormecida a vontade, fraco, e desperta a concupiscência. E fala da necessidade de ter ordem, ou não farás nada de proveito, porque ao lado da curiosidade e da imaginação solta, alimentada por todas essas coisas que a dispersam, a falta de ordem também impede a paz interior. Já lembramos, não faz muito, numa meditação aqui, que Santo Agostinho diz que a paz é a tranquilidade na ordem. Se estamos bem preparados, bem organizados, não estamos como doidos dizendo o que é que eu tenho que fazer, o que é que ainda não fiz, o que é que falta, meio perdidos. Aí não há quem se concentre. E é preciso, repito, o recolhimento como condição prévia. Às vezes temos como desculpa a correria da vida atual. Então eu peguei aqui uma frasezinha pequena. Durante a Guerra Civil Espanhola, quando começou, eu tinha 4 anos e meio, portanto, não sou autoridade para falar disso. Estava no mundo da lua ainda. Mas quando começou a Guerra Civil Espanhola, foram perseguidos na zona dominada pelos comunistas, os padres todos. Bastava ser padre para ser morto com um tiro na rua. E São José Maria Escrivá também foi perseguido e teve que se refugiar numa legação diplomática, legação de Honduras, da República de Honduras. Um apartamento onde havia muito mais gente do que cabia. E lá estiveram meses refugiados, vivendo de qualquer jeito naquele lugar. E ele, naquele lugar em que havia todos os motivos para se dispersar e se angustiar, preocupação, incomodidades, falta de alimento para todos, etc. Medo, porque algumas embaixadas até que tinham refugiados já tinham sido invadidas e os refugiados fuzilados. E no meio disto, todos os dias São José Maria pregava uma meditação sobre o Evangelho. Reunia no único quarto que tinham ele e mais 5, acho que eram 5 ou 6 do Opus Dei lá, e sentados em caixotes sobre uma mala ou no chão, ele pregava. E os ajudava, pregava coisas, e dizia uma coisa que imagina. Alguns alegam que lhes falta tranquilidade para dedicar-se à oração. É como um círculo vicioso. Não a têm porque não oram, pois a paz interior é consequência da oração. Não têm tranquilidade porque não oram. E ele orava, e ajudava a orar, e muito. Bom, voltemos ao que dizia antes, que a oração de qualquer tipo é escuta e fala. Santo Agostinho dizia, o verbo de Deus, usava a expressão teológica que usa São João no prólogo do seu Evangelho. O verbo é a segunda pessoa da Trindade que se fez carne e habitou entre nós, é Jesus. Diz, o verbo de Deus sempre fala, mas nem sempre é ouvido. E onde vamos ouvi-lo? Olha, também há um trecho da carta aos Hebreus, que faz parte da Bíblia, embora não se sabe exatamente quem foi o autor dessa carta. Durante séculos atribuíam a São Paulo, mas realmente não é de São Paulo. Não se sabe, mas é de Deus. E essa carta
o capítulo 1, o início mesmo diz: muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Quer dizer, todos esses instrumentos de Deus, que falavam de Deus. Moisés está incluído aqui, a quem Deus transmitiu os 10 mandamentos e tantas outras coisas. E os grandes profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, o profeta Elias, enfim, falou muitas vezes aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias, que são o cume, é o fim de toda a história sagrada, a vinda de Cristo, é o píncaro, já é o fim. Nesses dias, falou-nos por meio do Filho de Jesus. E falou-nos tudo. Quer dizer, São João da Cruz dizia, depois de ter vindo o próprio Verbo de Deus, depois de ter vindo o próprio Deus e nos ter falado e nos ter deixado nesses livros inspirados pelo Espírito Santo, que são os livros do Novo Testamento, toda a mensagem que Deus trouxe ao mundo através de seu Filho, de Cristo, não devemos esperar outras revelações nem coisas especiais. Aí está tudo. O próprio São João da Cruz dizia, é como uma, já falei outras vezes disso, que acho muito bonito, é como uma mina, uma dessas minas que se vai cavando e se tiram pedras preciosas e depois aprofunda e aparece uma nova galeria. Me parece que era no mês passado que eu colocava essa comparação também. Não? Muito bem. Pois olha, escutar a Deus em primeiro lugar, onde a palavra de Deus está viva e plasmada e ao alcance de todos, que a Bíblia, e especialmente o Novo Testamento. Os 4 evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, de diversos apóstolos. Nós temos isso, levamos isso a sério. Eu falava antes e não me cansaria de falar, e acho que eu vou falar 1000 vezes. Todos os dias deveríamos ler o Evangelho. Esse é um hábito que já é norma para todos, no Opus Dei. São José Maria nos deixou isso como uma norma mesmo, diária. Um tempo, pegar o Evangelho do começo ao fim, São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, e fica 5, 10 minutos nesse recolhimento interior, fora do barulho, se possível, lógico, mas ler devagar. Às vezes uma frase diz tudo, muito. E aprofundar, não fazendo filosofia. Antes falávamos da simplicidade dos filhos de Deus. Não é fazer teorias, nem discursos. Aliás, isso diz o próprio Catecismo da Igreja, é interessante. Quando fala dessa meditação da Palavra de Deus, ou de outros livros espirituais, de espiritualidade, que cada vez temos mais, graças a Deus, à disposição, livros muito bons, que eu chamo um alto-falante do Evangelho que comentam as palavras de Cristo, as palavras da Bíblia, e as fazem chegar a nós já meditadas, mastigadas, vamos dizer assim, iluminadas. São como um foco, um facho de luz, ou uma lupa que faz ampliar. Bom, muito bem. O que diz dessa escuta da palavra de Deus? Longe de ser passiva, diz o Catecismo, essa escuta é a obediência da fé, acolhida incondicional, adesão amorosa do Filho. A oração mental é silêncio, amor silencioso. As palavras da oração não são discursos, mas gravetos, pedacinhos de madeira, gravetos que alimentam o fogo do amor. Bom, sempre podemos tirar alguma chama.
E essa luz que tiramos das leituras, eu também recomendo vivamente o hábito de outras leituras espirituais que são formativas e nos preparam para essa relação com Deus e para a vida. São leituras espirituais sobre a vida espiritual, leituras espirituais sobre o trabalho, a santificação do trabalho, leituras espirituais sobre a família, leituras espirituais sobre os filhos. Tem muita coisa que nos faz muita falta num mundo confuso como é o mundo atual. Um mundo que está dominado por ideologias que fazem de tudo para nos embutir na cabeça o que é falso, não? Bom, pois essa luz que tiramos na leitura, na meditação, nessa oração que consiste em escutar. Então tudo isso acaba sendo oração, que quer escutar a Deus. O espírito é de oração. Eu quero escutar a Deus. Então, projetar isso na vida. O que tenho que fazer? Isso que me diz? Para a minha vida, para essa situação atual. Que conclusão tenho que tirar? O que tenho que mudar? O que tenho que fazer? O que tenho que acrescentar? O que tenho que corrigir? Assim, vamos crescendo. E a oração é vida. A oração é mesmo vida. Deveria ser vida. Para isso, e já chegou ao final, além do recolhimento como condição prévia, são precisos 2 grandes meios. Eu meio brincando, eu tinha anotado aqui o pit stop. Se não me engano, é terminologia das corridas de carros, não? Quando param para abastecer, normalmente é para abastecer, suponho que é, não? E param, quer dizer, temos que parar. Temos que encontrar um jeito de parar no dia. E ter os momentos em que, ou fechados num quarto, ou entrando numa capela ou numa igreja, ou andando num parquinho próximo de casa, passeando, em que em silêncio nós paremos e abasteçamos a nossa alma com oração. Já dizia que podem ser orações vocais. Uma pessoa que reza, por exemplo, orações vocais que eu chamava, seguindo o Santo Atanásio, não é invenção minha, o espelho da alma, os salmos. Você reza os salmos e se encontra lá todos os seus sentimentos. Todos os sentimentos humanos. Tudo vai encontrando lá. No Evangelho a mesma coisa. Nas cartas de São Paulo vamos nos encontrando. Isso é para mim. Mas vestir a camisa, quer dizer, é para mim mesmo. O que é que eu vou fazer? E concretizar isso. Isso nos leva a um outro grande meio de não perder essas luzes de Deus, que é a presença de Deus. Isso exigiria outra meditação. Fique somente com o seguinte pensamento. A que se chama presença de Deus na linguagem espiritual católica, pelo menos? Esses pequenos atos de oração brevíssima, que se chamam jaculatórias e que podem ir acompanhando o dia inteiro. Uma pessoa que percebe que errou pode passar várias horas repetindo diversas vezes: Senhor, tende piedade de mim que sou um pecador. As palavras do publicano, na oração do fariseu e o publicano. Ou um ato de fé. Passando perto de uma igreja, Senhor, eu te adoro com devoção. Ou ao começar um trabalho, eu quero te oferecer isso. Meu Deus, quero fazer esse trabalho bem feito, me ajude.
pode ser espontaneamente ou servindo-se dessas coisas, já fórmulas feitas que não são formulárias, não são fórmulas, que se transformam em oração quando as incorporamos. Eu vou terminar por aqui esta meditação, em que fica muita coisa por dizer, como é lógico, não? Olha, que diria se eu escutasse o Santo Cura d'Ars lhe dizer o que ele dizia num dos catecismos que dava todos os dias? A oração é toda a felicidade do homem. Teve alguma experiência dessas? Quanto mais se reza, mais se quer rezar. É como um peixe que nada na superfície da água e logo vai mergulhar até o profundo do mar. A alma se abisma, se afunda no amor do seu Deus. Mas não vai ser esta a última palavra. A última palavra eu vou deixar à Madre Teresa de Calcutá. Lendo uns trechinhos pequenos de uma biografia. Ela dizia que, são palavras dela, há um segredo para que as coisas funcionem nas famílias, nas comunidades religiosas, na igreja, na sociedade. Orar. Orar a Deus, Pai de misericórdia. Se orássemos mais e melhor, se lhe pedíssemos as coisas de acordo com a sua vontade, ele nos as daria. E comenta o biógrafo, aos seus quase 90 anos, e com 2 operações de coração, surtos de malária, bronquites, várias costelas quebradas numa queda, a Madre Teresa continua a levantar-se às 5 da manhã para poder passar uma longa hora em oração antes de pôr mãos à obra. Depois já não terá pausa nem descanso algum até bem avançada a noite. Quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, comentaram-lhe que talvez essa fosse a maior alegria da sua vida. E ela diz, não. Qual foi então a sua maior alegria, Madre? Conhecer Jesus Cristo, naturalmente. Essa é a resposta. Tomara que pudesse ser a sua e a minha.